o que o desquerido André Mendonça está fazendo com a nossa república. Bora lá, meus queridos. Vamos ouvir o resumo do Mídia Ninja. Autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Enquanto isso, seus aliados seguem fora do foco. A investigação mira em suspeitas de tráfico de influência em negociações sobre a liberação da cannabis medicinal no Ministério da Saúde e corrupção. Na Band News, o jornalista Reinaldo Azevedo classificou a medida como uma pescaria aberta. Lulinha tem atuação no ramo em parceria com a empresária Roberta Luxinger, que é amiga dele. A APF, inclusive, apurou um suposto elo entre Lulinha Roberta e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, operador das fraudes contra aposentados e pensionistas. Eu não sei se a Folha manteve, deve estar sim no presente, mas esse troço já não existe mais, não andou, não caminhou, e vocês vejam que aí é o que se chama mutação de investigação, porque a investigação era se tinha influência ou não tinha influência na questão do INSS. E agora, pelo visto, você vai abrir um inquérito específico sobre esse caso que não andou, não existe esse programa. Ah, não, mas aí teria contato com não sei quem no Ministério da Saúde. Existe programa? Se fez alguma coisa? Existe algum ato de ofício? Mas pelo menos você abriu inquérito. E você vai chegar à conclusão que não tem nada. Mas, claro, manter um inquérito aberto sempre é né? Pelo menos garante um empate. Aí tem um inquérito aberto para o Dark Horse e agora tem um inquérito aberto para isso. Só que o Dark Horse tem 62 pau que foram transferidos e aqui não tem nada ainda. Isso aqui é o que se chama, por enquanto, pescaria. A defesa... Pastel de vento. É o termo que eu usei aqui, parafraseando meu colega de trabalho, Vinícius Segala. Um abraço para ele, do DCM. Pastel de vento é o que temos aqui, não é? Um belo pastel de vento. A gente tem uma tentativa de empate aqui. A gente tem uma cavadinha. Aquele pênalti que o atacante rolou no gramado sem ter recebido o toque. É isso que a gente tem aqui. O Lulinha se manifestou hoje em entrevista ao Metrópolis. Antes de continuar acompanhando o vídeo, se inscreva no canal da Mídia Ninja. Eu vou pedir... Se inscreva na Folha TV, gente. Coloca o sininho aí pra tocar. Se inscrevam no nosso canal, vocês que estão aqui. Muito obrigada pela presença. Estou pedindo acesso imediato a isso. Eu nem poderia te dizer, olha, me negaram acesso, não tive acesso. Não é isso. Foi uma notícia recente e nós vamos imediatamente requerer o acesso a isso. E aí, então, eu espero que seja dado acesso para que a gente entenda o motivo dessa separação, dessa nova linha, o que existe aí. Eu preciso ver documentos, fatos, até se há uma nova teoria de investigação, eu preciso conhecê-la adequadamente. Mas, por enquanto, tudo que eu sei é o que vocês sabem. Na verdade, vocês provavelmente sabem mais do que eu, porque a pauta nesse inquérito tem sido assim, né? A imprensa avisa os advogados do que vai acontecendo. Conversamos muito brevemente, eu dei... E aqui, a gente já tem toda essa fala que eu fiz no começo. Vocês entenderam a ilegalidade que está acontecendo aqui? Nós estamos sabendo do processo pela imprensa. Não tem alguma coisa estranha? Vocês não acham que tem alguma coisa estranha? Nós temos aí, mais uma vez, o enfraquecimento da nossa república, gente. Advogado tem que saber no instante em que as coisas acontecem. Isso está sendo cavado na cara dura, com a ajuda da mídia hegemônica novamente. A notícia para ele, assim que soube, mas a verdade é que a conversa é muito pouco frutífera nesse estado de desconhecimento. Uma coisa é a gente conversar, uma coisa é bater um papo, mas essa conversa de advogado, por exemplo, tá, como vamos lidar, o que fazer, por que ele decidiu isso, o que está acontecendo. Nada disso na conversa técnica de advogado, ela pode ser feito sem ver, sem conhecer o que está acontecendo. E as primeiras coisas que eu pensei, naturalmente, foram, muito bem, mas o que justifica a competência do STF?
Essa é uma pergunta que tem que ser indagada. Segundo a Folha de São Paulo, a Polícia Federal acionou a AGU contra decisões de Mendonça que ampliaram o controle sobre o caso do INSS. Nos bastidores, agentes classificam a exigência de notificar as trocas na equipe investigativa como uma interferência descabida. A extrema-direita tenta associar o nome de Lulinha a escândalos, enquanto Flávio Bolsonaro segue atolado em vários. Espera-se que Mendonça tenha a mesma disposição para julgar o caso do filme Dark Horse, no qual é relator. Até agora, o negócio investigado não aconteceu. Vocês estão entendendo? Novamente, vamos lá, que vocês têm uma comunicadora pentelha aqui nesse canal, porque esta comunicadora é da área do direito. Não temos até agora uma investigação formal, oitivas, envolvendo Dark Horse. E queremos entender o porquê. Vale dizer ainda que o Dark Horse recebeu dinheiro de emenda de deputado, e eu vou falar novamente o nome desses deputados para vocês, porque eu fiz questão de decorar, porque eu sou dessas. Bia Kisses, Marcos Polon, Mário Frias, nossa, a luz até apagou. Mário Frias, Ramagem e Zambelli. Pois é, esses queridos que inclusive estão aí sofrendo processo da justiça brasileira e que acham uma boa, acham uma tranquila, colocarem aí as emendas para a produção do filme, na época que eles ainda estavam aqui no Brasil, né? Visto que os dois, vocês sabem, são foragidos da justiça brasileira. E no final das contas, eles contribuíram sim para os valores envolvidos do Dark Horse, tá? Vocês não se esqueçam desse fato. Fato importantíssimo, tá? Alexandre Ramagem e Zambelli deram dinheiro para o Dark Horse. E como foi dinheiro de emenda parlamentar, o Flávio Dino foi lá e pediu para que o Flávio Bolsonaro fosse ouvido na questão das emendas. E o que aconteceu? O que aconteceu? A defesa do Flávio Bolsonaro falou que era para colocar o caso junto com a investigação do Banco Master, porque tinha relatoria de quem? Do irmão em Cristo, do André Mendonça. Então, tá todo mundo aí contando que quem vai jogar essa boia pro Flávio Bolsonaro é justamente o senhor André Mendonça. E não é de hoje que a gente tá vendo isso. Gente, o negócio tá escancarado. O negócio tá escancarado. É o Cássio Nunes Marques no TSE e o André Mendonça no STF, no caso Master. Infelizmente, não dá mais. Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando. Vocês sabem que, acima de tudo, eu sou legalista e eu sou garantista. Garantista, para quem não sabe, que é aquele advogado que é constitucionalista, que tá sempre em cima da Constituição Federal. Mas tá ficando difícil. Então, quando vai investigar a emenda, porque o caso tá sob a relatoria do Dino, aí o Flávio fala que ele tá sendo perseguido e pede pro caso ir pro Banco Master, pro processo do Banco Master da relatoria do André Mendonça. E aí? E cadê a oitiva? Cadê a PF na casa desses caras? Tá lá as transferências feitas. O Intercept Brasil teve acesso, inclusive a documentos mostrando transferências internacionais entre Investimentos de Minas Gerais, que era empresa que o Daniel Vorcari e o Zetel utilizavam para mandar os valores para o Flávio, pro Eduardo Bolsonaro, no fundo Heaven Gate do Texas, em nome do advogado dele. Tá lá. Esses comprovantes já existem. E aí? Vai ficar todo mundo se fazendo de salame para ser cortado em rodela? Ah, não. Vamos colocar a situação em equilíbrio. Porque o Flávio Bolsonaro está declinando nas pesquisas. Por culpa única e exclusivamente dos crimes que ele cometeu. Por única e exclusivamente culpa dos crimes que ele cometeu. E que ele comete desde sempre. A culpa do PL, na verdade,
foi colocar um cara com um teto de vidro mais fino do que todos os outros políticos que estão disputando essa campanha. E aí agora, mais uma vez, nós estamos sofrendo um ataque à legislação brasileira, porque fazer uma investigação da forma que estão fazendo com o Lulinha agora é um ataque à nossa legislação, é um ataque ao nosso processo legal, e promovido por um ministro da Suprema Corte Brasileira. Parabéns, Brasil! Olha, tamo de parabéns, rapaz. Tamo de parabéns. Realmente, aqui, Lia Sérgia Marcondes, minha querida, um beijo pra você. Que honra te ter aqui, Lia Sérgia Marcondes, que inclusive é jornalista do site www.folhademocrata.com.br. Ela que faz aqui as suas matérias, as suas notícias, as suas notas através deste canal, gente. Então, prestigiem. Muito obrigada pela sua contribuição, minha querida. Um beijo para você. Edith Oli, minha querida, maravilhosa, salgadeira, confeiteira, boleira, a nossa Maria da Paz aqui da live. Então, gente, promovam a Edith Oli aqui, maravilhosa, hein? Jô Salgados no seu 99, no iFood e no Zita. É Zita ou Zeta que fala, gente? 2 Z's pra mim é Zita, mas tudo bem, Zeta, tá? Muito obrigada, Lia, obrigada pelo prestígio. Vamos lá, vamos continuar aqui que eu tô no veneno. Hoje eu tô quente hoje. A influência ainda precisa ser demonstrada e o benefício também. Então, a investigação vai apurar se existiu aquilo que, por enquanto, ainda não apareceu. É um roteiro curioso. Investigar para descobrir se a suspeita tem onde se apoiar. A sensação é de déjà vu. Mudam os personagens, mas o roteiro é o mesmo. E a gente sofre com o risco de transformar suspeitas em espetáculo perto das eleições. Estamos vendo a Lava Jato 2.0, infelizmente. Vale lembrar que Mendonça também mandou tirar do ar posts que relacionavam Flávio com Daniel Vorcaro e milícias do Rio de Janeiro. Já na CPI do crime organizado, o ministro barrou a convocação de Ibanez Rocha, que prestaria esclarecimentos sobre operações financeiras entre o BRB e o Banco... Não. Agora, quando vem aqui o nosso muso, aí eu fico mais brava ainda. Que tem alguns caras que me deixam irritada. O Ibanez, o Cláudio Castro e o Alexandre Ramagem. Você sabe que esses 3 caras aí, eles mexem com o meu eu, eles me tiram do eixo do sistema nervoso. 12 bilhões, gente, do BRB. 12 bilhões. Fazendo agora a Celina Leão, tá? Rebolar para esse banco não falir. Porque esse banco precisa pelo menos tirar 6 bi de algum canto para poder limpar o rombo que foi ocasionado pelas operações com o Banco Master. Lembrando que o BRB, em março de 2025, tentou comprar o Banco Master. E cadê, hein? Cadê, Ibanez? Vocês têm visto Ibanez? Tá tomando café lá no DF? Quem é de Brasília aqui? Minha amiga Kelly, que eu sei que é de Brasília aqui. Cadê? Tá tomando café com Deus Pai, o Ibanez? Gerando indignação. Eu sempre falei e sempre vou falar que nós vivemos num império em que a premissa constitucional do artigo 5º é que todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Só que no Brasil, uns são mais iguais que outros. Quando é para agir de forma contundente contra pobre e preto, vale tudo, as leis funcionam, o Código de Processo Penal funciona, o Código Penal funciona, Lei de Execução Penal funciona, as instâncias, às vezes, nem o pobre, nem em segunda instância vai. É transitado em julgado em primeira instância. Agora, quando a gente tenta fazer a apuração de qualquer conduta que envolva crimes de colarinho branco, crimes de sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculado,
crimes envolvendo agentes políticos, crimes envolvendo outros agentes de outros poderes, nós temos decisões que, com todo respeito, eu tenho que me curvar à decisão judicial, porque a decisão judicial não se discute, se cumpre, mas a advocacia do Senado está, eu, enquanto presidente, recorrendo de todas as decisões que, de alguma forma, vêm inviabilizando, que é essa palavra que a população tem que saber. A população tem que entender que a CPI do crime organizado, ela está tentando, e está tentando com toda isenção e responsabilidade, tanto da parte do relator, como da minha parte, enquanto presidente, e do vice-presidente, senador Hamilton Mourão, que a gente apure. Olha, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Agora, não é razoável que nós... Aí tá, do lado... Ó o time que tá... Só dá uma olhadinha do lado. Atrapalhando o doutor delegado, tá? Fabiano Comparato, ele é delegado de polícia. Alessandro Vieira, que é outro lavajatista. Mourão, vice do Biruliro. Então, assim... aqui, eu acho que o Comparato, independentemente da gente estar falando de CPI do crime organizado, ele está fazendo um comentário técnico, mais ou menos como eu fiz, claro que não com o brilhantismo dele, de que está sendo atacada a legislação brasileira e ninguém está acima da lei. Mas são decisões extremamente discutíveis. Extremamente discutíveis. Claro, as decisões judiciais têm que ser cumpridas. E nós não podemos nos esquecer, não podemos nos furtar, como a gente diz dentro do direito, de que o Andrei Rodrigues está sendo investigado. Porque Andrei Rodrigues, olha só, gente, olha que loucura! Andrei Rodrigues, que é o presidente, é o diretor, diretor-geral da Polícia Federal, ele não permite que todos os elementos dos inquéritos sejam colocados nos autos. Olha, que impressionante! Porque não é assim que as instituições funcionam. E agora o André Mendonça, ele resolveu arrumar uma treta com a Polícia Federal porque ela tá fazendo o trabalho dela de maneira independente. Porque ele quer que simplesmente em todos os processos, inclusive na ação do INSS, a qual ele também é relator. Então, lembrando que CPMI é uma coisa, o processo do INSS que investiga as fraudes é outra, tá? Simplesmente ele quer que a Polícia Federal mande tudo no processo. Mas não é essa a função da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela tem que fazer um relatório, mandar coisa redonda. É assim que o processo funciona no Brasil. A investigação feita pela polícia, seja a Polícia Federal, Polícia Civil, ela é feito um relatório onde se encaminha para o processo aquilo que realmente é relevante. Senão, para que ter polícia? Você não coloca o juiz para investigar, mas não é essa a função dele. A gente tem justamente autor, réu, Ministério Público, juiz, e nos casos dos crimes, né, do direito penal, a gente tem também a polícia que faz a parte inquisitória, que a gente chama, que é a fase pré-processual. E que durante o processo podem ser requeridas algumas medidas, algumas diligências, como a gente fala dentro do direito, e aí a polícia cumpre essas diligências conforme determinado pelo juízo. Agora, o que o André Mendonça está querendo fazer aqui é um desvio de funcionalidade da Polícia Federal. E criminalizando o Andrei Rodrigues por cumprir os inquéritos das suas equipes, os quais nem ele tem acesso, como ele mesmo explicou. Olha, tá puxado, rapaz. A Lia falando aqui, Lindy, eu me pergunto quantos esqueletos dos outros o Ibanez está escondendo para ele não estar preso ainda. Ninguém mexe com ele. Como? Por quê? Por enquanto, ele ainda é governador do Distrito Federal, né? Querendo ou não, para todos os efeitos. Ele ainda é governador, mesmo que ele não saia candidato. Então, ele ainda tem esse jogo de influência no Distrito Federal. Mas o que mais me impressiona na questão do Ibanez é o 8 de janeiro.
Olha, essa eu não engulo. Não tinha que ter acontecido nada disso com o BRB, porque o senhor Ibanez tinha que ter sido indiciado na questão do 8 de janeiro. Porque ele foi extremamente negligente. Na verdade, ele tinha o dever de impedir que a invasão acontecesse. Porque, para quem não sabe, a segurança pública é uma questão estadual. Tá? Então, todas as vezes que vocês forem ver aí Tarcísio, Flávio Bolsonaro falando que a segurança pública é uma questão do governo federal, o governo federal ele pode intervir. Mas a segurança pública, os projetos para poder investigar e para fazer, por exemplo, ações contra a criminalidade nos estados e municípios, é da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública e secretarias municipais, elas são de competência do estado e dos municípios. Tá? Importante também lembrar sobre isso, que hoje eu tô aí. Não, Lindy, não é para ele ser governador. Quantos governadores do Rio de Janeiro foram para ele? Tem caroço nesse angu. Olha, que tem, e justamente envolvendo a questão do Banco Master, né? Porque como que esses 12 bilhões do... É que a gente fala que também, eu conversei isso com alguns amigos jornalistas também. Eles falam, enquanto o Ibanez tiver esse tráfico como governador, ele não vai ser pego. Agora, realmente, o governo do Rio de Janeiro aí é uma outra história. A gente precisa fazer uma live só para falar de Rio de Janeiro, mas realmente ele tem muita gente na mão dele. E ele também recebeu, tá? Eu não sei se vocês lembram na questão do INSS, gente. Isso é absurdo, tá? Ibanez recebeu presentes de pessoas envolvidas no INSS, tá? O famoso postei e sair correndo. Ele tem muita influência, cara. Ele tem muita influência dentro de Brasília, aliás. Muita. Ele tem muito esqueleto dentro do armário. Total. Nisso você tá completamente correto. Assim, eu falei uma das possibilidades, me desculpa. Mas, assim, tem muita coisa. Ele recebeu um carro de presente do Flávio Cavalcante, que era um dos dos caras que estava nas oitivas do INSS. Ele deu um carro de presente no aniversário do Ibanez. Então a questão do Ibanez não é só política. Tem outras influências que ele tem também, pelo jeito, no sistema financeiro, e nem precisa falar que pela tentativa do BRB de comprar o Banco Master, né? Porque quem escolhia os diretores, os executivos do BRB era o Ibanez, tá? Então é importante também a gente lembrar, para vocês verem que muitos não são presos, cheios de juízes praticando os crimes, protegendo quem rouba os cofres públicos. Exatamente. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!